A gente vai, a partir de agora, esclarecer muitas dessas dúvidas aqui dos nossos ouvintes, conversando aqui no Band News São Paulo com o diretor de habilitação do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, Raul Vicentini. Bom dia, Raul. Bom dia, Sheila. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos os ouvintes da Band News FM. Vamos lá ajudar os nossos ouvintes. O que exatamente hoje no Detran é possível ser feito presencialmente por meio de drive-thru? O que não é possível? O que tipo de serviço é feito, oferecido online, remotamente? Bom, primeiramente a gente ampliou, para poder facilitar a vida do cidadão, os serviços online. Então, de 38 serviços, um pouco antes até da pandemia, da suspensão dos serviços presenciais, nós passamos de 38 para 60 serviços. Então, lá o cidadão consegue realizar várias atividades, tanto nas áreas de veículos como habilitação. O primeiro passo foi justamente poder atender as pessoas online para que evitasse justamente o trânsito e aglomeração nas unidades, na medida que nós tínhamos uma programação para o retorno. Nesse momento, o cidadão consegue realizar os serviços de primeiro registro, de licenciamento do veículo. Para você ter uma ideia, Sheila, nós temos mais de 1.800.000 emissões de documentos de veículos, que são os CRLVs, que é o documento de licenciamento. Isso tudo feito pelo portal e o cidadão consegue imprimir dentro da sua casa o documento. Nós também viramos todo o processo de renovação. Embora nós tenhamos uma deliberação do governo federal que prorrogue o período o prazo de vencimento das CNHs por tempo indeterminado, o Estado de São Paulo, o governo de São Paulo, foi um dos primeiros que voltou com esse serviço. Então o cidadão ele não precisa da unidade, ele vai direto no consultório médico, ele faz o reuso da biometria e naquele momento ele recebe um token digital e consegue baixar o aplicativo digital. Então ele baixa no seu dispositivo a CNH sem precisar ir na unidade. E tantos outros serviços que o Detran tem se empenhado para poder atender bem o cidadão. Evidente que for presencial, em alguns casos, questões cadastrais, de ajuste de cadastro, algum outro serviço como retirada da CNH, mas agora nós entramos com o drive-thru, atendendo o cidadão, despachantes, CFCs, para poder retirar esses documentos. Nós tínhamos só em São Paulo praticamente mais de 160.000 documentos nas unidades. E nesse momento é importante que as pessoas tenham essa consciência, porque imagina esse fluxo de pessoas indo até as unidades. O governo de São Paulo, o Detran, teve a sensibilidade de, primeiro, enviar esses documentos pelo correio. Como você bem disse, parte desses documentos já retornaram à unidade justamente por inconsistência de cadastro, de endereço. Então, quando ele chegou na casa da pessoa, o correio não conseguiu fazer a entrega e ele voltou para a unidade. Nós estamos retornando esse serviço de forma gratuita para que o cidadão possa receber esse documento na sua casa. Raul, você falou sobre essa questão das pessoas irem no atendimento presencial. Imagina se todo mundo fosse, realmente seria complicado. Mas pelo que eu noto aqui das mensagens dos ouvintes, muita gente tem procurado fazer o serviço digital e há muitos relatos de pede para atualizar e-mail e telefone, eu atualizo, volta para a mesma tela. Eu estava lendo aqui a mensagem de um motorista de aplicativo, final 1549, aqui falando, poxa, tá tudo ok, já paguei meu licenciamento, meu DOC venceu, fiz a vistoria, tá tudo pago, mas lá no digital não atualiza, não consigo emitir o documento por lá. Eu pergunto também para você sobre essa estrutura, o Detran, de que forma pode melhorar esse atendimento digital no sentido de que também há um grande fluxo de pessoas procurando esse serviço e muitas vezes a gente sabe os servidores não aguentam, não tem gente suficiente para fazer as atualizações. Pelo que eu leio aqui das mensagens, é muita gente que consegue o serviço, mas não tem andamento, justamente por algum problema de sistema ou algo parecido. Sim, Ivan, na verdade nós reconhecemos algumas falhas, alguns erros de sistema. Tem a questão também da usabilidade dos serviços. Nós tentamos fazer com que o site e o portal seja o mais didático possível. Tá? Não adianta eu falar aqui num número gigantesco, que é a emissão de 1.800.000 documentos de veículos, sendo que nós temos um residual ali de 0,5% de pessoas que ainda não conseguiram emitir esse documento. Então nós estamos trabalhando justamente
para atender aquele cidadão que tem essa dificuldade ou que, de repente, por um erro nosso, um erro do Detran, um erro do sistema, ele não conseguiu fazer a sua emissão. O nosso suporte cuida disso, né? É evidente que nós, nesse momento, a dificuldade nós tínhamos um número de acesso no portal e hoje nós temos um número de acesso muito maior. Eu vou te dar um exemplo do que é o CRLV. Nós tiramos, digamos que voltasse as unidades em tempo presencial da forma que era antes. Eu vou te dar um exemplo da Armênia, que é a nossa maior unidade de atendimento aqui na capital. Nós recebemos todos os dias de 7 a 10 mil pessoas. Isso é um contingente grande de pessoas, um volume muito grande. Desse contingente, 13% é CRLV, é documento de licenciamento. Esse pessoal hoje não vai deixar de ir nas unidades para poder fazer toda a ferramenta tecnológica, imprimir dentro da sua casa. E tantos outros serviços, como é o caso da renovação simplificada, da transferência de veículos. E antes nós tínhamos uma questão muito pontual, que era, nós não conseguimos resolver a transferência de veículos de outros estados. E agora nós estamos conseguindo também. Então é um novo serviço para que o cidadão possa utilizar para facilitar a sua vida sem que ele vá até a unidade. Então nós estamos partindo para o novo normal, vamos dizer assim. As pessoas costumam dizer, meu pai tem uma dificuldade de acessar, e quando ele foi fazer o licenciamento, eu acabei ajudando, e ele acabou fazendo e achou muito bom o serviço, né? Meu pai tem 70 anos, e tantos outros casos, as pessoas que têm um pouco de dificuldade com a questão tecnológica, né? Mas assim, nós estamos trabalhando para essas pessoas que, eventualmente, ou por um erro nosso, ou por uma questão de usabilidade no nosso sistema, não conseguiram concluir o serviço do Detran, o serviço que nós estamos disponibilizando para as pessoas. Raul, vamos lá passar aqui dúvidas dos nossos ouvintes. O Jorge Damascena está com a habilitação vencida, diz que não consegue renovar. Essa renovação pela internet, né, o pedido pela internet, vale para todas as categorias de habilitação? Olha, tudo que você não dependa de mudança da sua CNH, que você vai renovar na mesma categoria, ou mesmo que para aquela pessoa, que o profissional que vai exercer a atividade remunerada, a única exceção que a gente faz é para essa pessoa, para esse cidadão. Ele tem categoria AB, que é carro e moto. Se ele quiser incluir o exercício de atividade remunerada, na renovação ele pode. Então essa é a única alteração que pode ser feita com relação à renovação. Bom, dizer primeiro o seguinte, que esse cidadão ele não está sendo prejudicado do ponto de vista do vencimento da sua CNH. Nós temos uma deliberação do CONTRAN, deliberação 85, que prorrogou por tempo indeterminado o vencimento das CNHs. Além de toda a discussão agora do projeto de lei que vai alterar isso também, né? Que já está no Senado. Então, mas o CONTRAN ele criou esse amparo legal para poder também garantir para que as pessoas não fossem prejudicadas, nem numa abordagem policial por conta do vencimento e nem por conta de multa, né? Então, esse cidadão ele pode ficar tranquilo. Se ele quiser, é facultativo que ele vá até o portal do Detran, faça o agendamento, ele vai fazer um agendamento com dia e hora marcado no consultório médico, na sua região, perto onde ele mora, sempre vai ter um médico credenciado ali do Detran, ou perto do local de trabalho, ele faz a renovação, ele vai fazer o reuso da biometria. Para aqueles que têm a biometria ok, a coleta de imagens na nossa base de dados, nós estamos garantindo também para esse cidadão a renovação. E daí, Sheila, eu gostaria de dizer, São Paulo foi um dos primeiros estados a voltar com a renovação, mesmo facultativa. O estado de São Paulo foi uma preocupação do governo do estado, do Detran, de poder dar essa condição para o cidadão, mesmo que ele não tenha a obrigatoriedade de renovar nesse período. Então, desculpa, Sheila, só para pegar um gancho aí, Raul, então a orientação no geral, você falou aí de multas, de fiscalização, a orientação para essas pessoas que não conseguem o documento, não conseguiram a nova CNH, eles não vão ser multados? Né? O que eles têm que falar na Blitz se forem parados, por exemplo, numa Blitz dessa? A orientação mesmo para o motorista que não conseguiu, que está tentando ficar em dia ali com o Detran, mas não conseguiu. Olha, Ivan, nós fizemos toda uma sistemática com relação àqueles condutores, vou dizer agora da CNH, da habilitação. Depois do dia 19 de fevereiro deste ano,
todos que não renovaram a habilitação, eles estão em pleno direito com a renovação da CNH prorrogada. Aqueles que não fizeram isso anteriormente, e nós temos que ajustar a situação desse cidadão, porque ele tem o direito de renovar. Mas nós utilizamos o critério, não foi o nosso, porque o DETRAN é uma delegação do governo federal, né? Toda a legislação é federal. Então, na deliberação CONTRAN, primeiro, as notificações com relação a prazos de suspensão, cassação, foram suspensas. Então, o cidadão ele pode até ter recebido, naquele meio tempo, uma notificação que ele estaria suspenso, mas o prazo para recurso está prorrogado, por tempo determinado, está suspenso. Então, ele não vai ter prejuízo. Aquele cidadão que eventualmente recebeu uma multa, ele pode utilizar o portal também. Tá? Mesmo que a deliberação garanta o prazo estendido, ele pode subir o recurso da suspensão, do recurso de processo de cassação pelo portal e também do recurso da multa DETRAN. E quando a gente fala multa, as pessoas confundem muito. Porque uma coisa é a multa DETRAN, outra coisa é a multa dos órgãos autuadores, como o DSV aqui de São Paulo, né? Que é uma multa municipal. E aí é regulada pelo órgão autuador. Então, nas multas DETRAN, o cidadão pode ficar tranquilo, ele não vai ser penalizado. Por exemplo, documento que ele não conseguiu fazer a transferência em 30 dias. Ele pode ficar tranquilo que ele não vai ser penalizado, nem com a multa, o valor da multa, e nem com os pontos na CNH. Isso eu digo com relação às multas administrativas do DETRAN. Então, o cidadão ele pode ficar tranquilo, se porventura tiver algum erro de sistema que ele receba nesse período alguma notificação de multa, né, ou naquele período que nós promovemos a suspensão do serviço, ele pode fazer um recurso por escrito que o DETRAN vai deferir até por conta da pandemia. Então ele pode ficar tranquilo que ele não será penalizado, nem com multa e nem com pontos na CNH. Tá, vale o mesmo. O Ricardo aqui é nosso ouvinte e representa muitos outros que estão mandando a mesma pergunta. Serviços para quem estourou a pontuação da CNH. Esses serviços estão funcionando? O que acontece com quem estourou a pontuação da carteira de motorista e não conseguiu dar sequência ao processo? Olha, quem estourou a pontuação, chegou nos 20 pontos ou mais, esse processo vai ser instaurado. Naquele momento, no início da suspensão, no início da pandemia, alguns processos foram instaurados. Quem estourou depois, nós iremos instaurar os processos e notificar os condutores. Tá, no momento oportuno. E daí tem todo aquele trâmite que o cidadão ele tem que fazer o curso de reciclagem, e nós já voltamos com o curso de reciclagem também, de forma online, né, de forma EAD. Então ele estuda o conteúdo da sua casa e depois com o agendamento individualizado ele faz a prova monitorada. Da mesma forma, Sheila, nós viramos também para a plataforma digital a composição de salas virtuais, né, num ambiente totalmente virtual. Antes você tinha nos CFCs 35 alunos numa sala. Hoje nós conseguimos fazer através das aulas conectadas, remotas, uma forma também do aluno ficar em casa e o instrutor aplicar as aulas do CFC. Então ele consegue fazer também, já está sendo dado início agora, começou o processo de implantação no dia 29 de junho e essa semana nós já estamos, os CFCs, o DETRAN, juntamente com a Prodesp e as empresas que fazem esse serviço, podendo realizar a formação de salas virtuais para reiniciar o processo de primeira habilitação na aula teórica. Então, nós estamos feito de tudo para que o DETRAN possa dar uma condição melhor para o cidadão. Eu sei que as dúvidas são frequentes, e são várias dúvidas com relação à pontuação, processo de suspensão e cassação. A única questão que nós ainda estamos tentando resolver, e que dependia, né, do atendimento presencial, é quando o cidadão está suspenso e ele tem que entregar a CNH na unidade para poder iniciar o processo de suspensão. Então tem já uma resolução também que faz com que ele faça o cumprimento automático dessa suspensão sem precisar entregar a CNH. Nós só estamos ajustando isso em sistemas para que ele também não precise entregar a CNH. Quer dizer, ele não vai ficar 2 anos, né, sem dirigir. Exatamente. Na verdade, o cumprimento vai ser automático. Transitou o processo administrativo, ele começa a cumprir o processo de cassação
ou o processo de suspensão sem a necessidade de entrega. Raul, Dilson Novaes, nosso ouvinte aqui. O meu veículo foi apreendido em março. Gostaria de saber como faço para retirá-lo do pátio. Eu consigo usar esse serviço de drive-in do Armênia, por exemplo? Ele pergunta porque ele está preocupado com a diária, né, que está sendo cobrada, se ele não pode sair de casa para ir lá pegar o veículo porque não está tendo esse atendimento. Ivan, esse serviço não foi prejudicado, tá? Se você comprova todos os débitos pagos, toda a questão documental do veículo, e você chega no pátio com a autorização do Detran, e essa autorização, se você for no portal, vai estar lá, pátios, veículos apreendidos, né, removidos, como ele faz para retirar esse veículo. Então ele tem lá uma aba no portal, ele envia toda a documentação, o nosso funcionário ele vai checar essa documentação para ver se está tudo em ordem, e ele consegue fazer a retirada do veículo do pátio. Então, quer dizer, não justifica o veículo estar no pátio, ou seja do Detran, ou seja um pátio terceirizado até esse momento. Uhum. O Fausto é nosso ouvinte, quer saber quando vai abrir o setor da biometria do Detran. O processo de habilitação, ele inicia com a coleta de imagem, coleta de biometria, ele passa pelas aulas teóricas, pela prova teórica, pelas aulas práticas, né? O cidadão ele faz o exame médico, psicológico, ele termina com o exame prático. Nós estamos num processo agora, justamente, de fases, de acordo com o Plano São Paulo, para poder fazer a retomada gradual, né? Então, nós já iniciamos com a entrega dos documentos. O setor penalizado, realmente, nesse momento, é o setor dos CFCs, porque há mais de 100 dias, praticamente poucos serviços eles conseguiram realizar, ou quase nenhum, né? Justamente porque demandava pessoas transitando, indo até os locais de prova, indo até os locais do CFC. E o que acontece? Nós estipulamos a fase, né, vermelha, laranja, amarela, em todo o estado de São Paulo. Onde a gente tinha a fase, onde estava vermelho, é evidente que nenhum serviço vai funcionar, né? Que depende do atendimento presencial, inclusive nos CFCs. Onde está amarelo, onde está laranja, alguns serviços já foram autorizados. Vou dizer como exemplo, as aulas práticas, com todo o aparato, com todo o protocolo, um protocolo sanitário que nós recomendamos ao setor. Então foi muito bem construído isso, com base, inclusive, em critérios até internacionais. Nós fomos até como é que voltou a Espanha, como é que voltou a Itália, né, onde o processo, a Espanha, por exemplo, é um processo muito parecido de habilitação, o processo de habilitação com São Paulo, com o Brasil, né? Enfim, portanto, nós conseguimos ajustar por fases alguns retornos. A próxima fase agora é voltar com os exames práticos, tentar adequar também, e aí o nosso CETRAN agora, que é o Conselho, aprovou a possibilidade, inclusive, de realizar as provas no próprio CFC, e daí por um período sazonal, né, durante esse período da pandemia, depois retornaria para as unidades, normalmente. Portanto, são algumas medidas que a gente tem tomado para que o serviço não pare, né, e para que a gente dê uma certa autonomia, né, para que os serviços continuem e o Detran possa dar o suporte operacional à sua retaguarda de forma sempre trabalhando com os funcionários. O Detran não parou até hoje. Em todo esse tempo, toda a diretoria, todos os funcionários trabalhando, alguns em home office, outros internamente na unidade, com fluxo controlado, mas nós não paramos. A gente tem dado esse suporte para o cidadão em todos os aspectos, não só o cidadão que depende da CNH, do veículo, mas também para os parceiros, né, CFCs, ECVs, desmontes, médicos, psicólogos, aquelas pessoas que trabalham em parceria com o Detran. Rapidinho aqui, Raul, muitos ouvintes ainda perguntando, é possível renovar a carteira, portanto, pela internet? Sim, é possível, e aí gente perguntando, Maurício, por exemplo, essa carteira substitui a de papel, a carteira digital? Sheila, é um documento oficial. Primeiro que é o seguinte, não é só entrar na internet e renovar, né? Você tem que agendar com o médico e agendar com o psicólogo, se for o caso, quem exerce atividade remunerada. Mas ele pode fazer tudo pelo portal. Esse documento, quando ele baixa a aplicação digital, é um documento válido. É um documento que ele pode utilizar no aeroporto, num de identificação em qualquer outro lugar.
ele consegue, numa abordagem policial, ele baixa, tem a carteira digital de trânsito. Então é um aplicativo muito baixado pelo CEP e também tem o nosso aplicativo, quer dizer, ele consegue baixar e ele, no aplicativo dele, ele tem um documento oficial que não é de papel. Mas essa renovação, desculpa, Raul, essa renovação pelo site também funciona para quem quer mudar de categoria ou não? É pergunta de alguns ouvintes por aqui também. Neste momento não, Ivan, neste momento não, porque a mudança de categoria, ela comporta que você faça um exame prático na categoria específica. Isso nós estamos retornando agora. Tem uma previsão de definir o cronograma já amanhã, para que a gente tenha esse cronograma de retorno dos exames. Então ele tem que requerer, por exemplo, ele é categoria AB. Se ele quiser passar para C, para D ou para E, ele vai ter que fazer um exame na categoria. Se ele dirige carro, ele vai ter que fazer um exame prático para poder dirigir um ônibus, né? A única alteração que o cidadão pode fazer nesse momento é dizer que ele exerce atividade remunerada. E aí independe da categoria. O motorista de aplicativo, o motorista de táxi, o motorista que exerce essa atividade, ele pode renovar e já incluir o exercício da atividade para que conste na CNH. E daí ele tem aquele benefício, se caso ele receber pontuação, ele tem o benefício de fazer a reciclagem preventiva, né? Estão discutindo agora o aumento da pontuação para 40. Atualmente, se ele chegar a 14 pontos, ele faz a reciclagem preventiva e ele zera a pontuação. Então, é um instrumento legal que ele tem para poder, ele que usa muito o veículo, trabalha, né, com o veículo, se levar multas e pontuação, ele consegue fazer a reciclagem. O Samuca é nosso ouvinte. Para a gente encerrar, Raul, ele falando o seguinte: antes de o Detran fechar para o atendimento presencial, dei entrada na transferência do documento do carro que eu comprei, e aí logo depois o Detran fechou. Como faço agora? Olha, teve um período que nós tivemos uma dificuldade, porque como não era digital, como não estava no portal, então você tinha que fazer a impressão do documento, né, de transferência. Então, pelo prazo que ele me falou, de fato, ele deve ter tido essa dificuldade mesmo. O que não está acontecendo depois que virou para a plataforma digital, a gente conseguir fazer com que ele tenha a impressão do documento e a gente faça também pelo portal, né, ou pelo sistema ECRV. Portanto, ele pode ter tido um problema, é só entrar em contato com o Detran, aí nós temos o Fale com o Detran, ele está muito carregado, você vê que só aí na Band News, no programa de vocês, o tanto de perguntas que tem, o tanto de pessoas que realmente querem saber do procedimento e acabam se confundindo ou não conseguem resolver mesmo. Então ele pode entrar em contato conosco, nós vamos tentar resolver pontualmente o caso de cada cidadão. Muito bem, Raul Vicentini, diretor de habilitação do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, estava aqui enquanto você falava, Raul, navegando no site. De fato, está intuitivo, dá para você, está tudo ali logo de cara as informações, mas deixo para você esse feedback aqui dos nossos ouvintes. Tem muita coisa que não está atualizando, algumas reclamações sobre erro de sistema, para que pelo menos esse atendimento digital aí seja ampliado de alguma forma, fique mais eficiente. Porque para acessar e ver onde estão as coisas ali para você, os serviços e tal, isso aí realmente está fácil. Agora tem muita reclamação sobre problemas de atualização, então a gente encerra essa entrevista eu deixando aqui esse feedback para você e agradecendo também a participação aqui na Band News FM, a atenção com o nosso ouvinte, Raul. Um grande abraço. Obrigado, Ivan. Deixar claro também, Ivan, que o nosso serviço presencial nas unidades do Poupa Tempo sempre foi de excelência, a população sempre aprovou o atendimento. E a nossa missão agora é fazer com que o serviço digital também tenha uma aprovação. Então é missão nossa do governo do estado poder oferecer o melhor serviço e facilitar a vida das pessoas. Então, essa é a nossa missão aqui, tá bom? Muito obrigado, agradeço pela oportunidade. Obrigada, bom dia. Valeu.